Olá, você de todo o país. Estamos começando agora o nosso Jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19. Ao vivo com a gente vai estar a médica infectologista Juliana Barreto. E ainda, os conflitos em Roraima, no norte do país. Vamos trazer o depoimento de um leigo missionário da Consolata e coordenador do Conselho Indigenista sobre esse assunto. E também, no nosso Giro pelo Mundo, o Papa Francisco comemora estar de novo entre os fiéis durante a audiência geral. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Jornal Boa Notícia. A gente começa a edição de hoje trazendo as últimas informações sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil, te mostrando os números do Ministério da Saúde até a data de ontem, 12 de maio. Vamos então aqui para o nosso telão. Fabinho vai colocar aqui os números do dia 12. 76.692 novos casos apareceram no Brasil nas 24 horas. E com isso nós já atingimos a marca de casos acumulados até agora, 15.359.397 casos. Número de mortes nas 24 horas, 2.494. Infelizmente, perdemos ainda muitas vidas Brasil afora. Total de mortes até agora, 428.034 vidas perdidas. Mas conseguimos recuperar 13.924.217 pessoas, fontes do Ministério da Saúde. E com isso a gente passa para você também o número de pessoas vacinadas, também de acordo com dados do Ministério da Saúde. Vamos para o nosso vacinômetro aqui. Em relação à primeira dose, 33.374.237 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. E a segunda, hein? A segunda, nós temos aqui os números. 15.885.872 pessoas receberam a segunda dose da vacina aqui no nosso país. Bom, a gente continua falando sobre a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, chamando agora a Tiara Castilho, que traz informações importantes sobre uma medida que será adotada em relação às mulheres grávidas. É que agora as gestantes devem ser afastadas de suas funções e ficar no teletrabalho. É isso mesmo, Tiara? Com você. É isso mesmo, Jordevai. Essa medida começa a valer a partir de hoje. Olá para você e para todos que acompanham o JBN nessa quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que determina o afastamento de atividades presenciais de funcionárias grávidas durante a pandemia. Se você está gestante, você tem o direito do afastamento do trabalho e vai receber o salário integral. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A proposta foi aprovada pelo Senado em 15 de abril e tem como objetivo reduzir riscos de contaminação pela Covid-19 de gestantes. Um detalhe importante: a mulher grávida afastada vai ficar à disposição para exercer as atividades de casa por meio do teletrabalho. E olha só, no fim de abril, o Ministério da Saúde decidiu incluir todas as gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz no grupo prioritário de vacinação contra o novo coronavírus. Nessa semana, o órgão anunciou que a vacinação desse grupo vai ser restrita às mulheres com comorbidades. Também ficou definido que as grávidas e as mulheres que tiveram um bebê em até 45 dias devem receber apenas as vacinas Coronavac da Pfizer. A AstraZeneca está proibida até que sejam concluídas as análises de um caso raro de morte de uma gestante de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico, que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca. Grávida ou não, gente, o momento ainda é delicado e seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde para evitar a contaminação é o melhor que a gente tem a fazer nesse momento, até que toda a população, claro, seja imunizada. Jordevá. Obrigado, Tiara, pela sua participação. E muito tem se falado sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19.
No Brasil, 3 têm sido aplicados. A Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A vacina da Universidade de Oxford, com a farmacêutica AstraZeneca. E agora, a Pfizer-BioNTech. E é para falar sobre esse assunto que a gente está ao vivo agora com a médica infectologista Juliana Barreto, ela que é médica também da Polícia Militar e atende no Orion. Doutora Juliana, boa tarde, senhora. Seja bem-vinda ao Jornal Boa Notícia. Boa tarde, Jordevá. Boa tarde para todos os telespectadores do jornal. Um prazer estar aqui com vocês. Que recado a senhora dá para as grávidas que realmente têm que tomar essa vacina, mas tem essa questão aí de que algumas passaram mal, sentiram alguns sintomas? O recado que eu dou para as grávidas é que, primeiro, tentem manter todos os cuidados, o distanciamento social, o uso das máscaras. Agora que o presidente sancionou essa possibilidade das grávidas ficarem em home office, isso é uma coisa importante, um ganho importante. Mas a vacina, ela é super importante para as grávidas. Ela é a melhor forma de prevenir contra a Covid-19. A gente tem pegado casos de grávidas que ficam uma gravidade muito maior da doença. Lembrando que essa é uma doença com alto potencial trombogênico, ou seja, com alta capacidade de causar trombose. E a própria gravidez já tem essa alta capacidade de levar a um caso de trombose também. Então, a grávida que pega a Covid-19, ela está duplamente atingida por um potencial trombogênico. A vacina, eventos adversos da vacina são poucos. Houve esse questionamento em relação à vacina da AstraZeneca. Não teve nenhuma confirmação ainda, está sendo um cuidado que está tendo. Então, não teve nenhuma confirmação se esse AVC nessa paciente gestante foi causado pela vacina. E, com certeza, vacinar é a melhor forma de proteção. Doutora, até confirmar isso, quem está grávido agora faz o quê? Vacina com as outras vacinas que tem, com a Coronavac ou com a da Pfizer. Então, vacina com as outras. Com certeza, a gestante deve vacinar. Ela estará mais protegida vacinada do que correndo o risco de pegar a Covid-19 e realmente evoluir com uma doença com uma alta gravidade. Doutora, a mulher que tomou essa vacina da Pfizer, a primeira dose, como é que ela faz com a segunda? Que tomou a vacina da AstraZeneca? Não, da Pfizer. Essa que está dando problema. É da AstraZeneca, desculpa. A vacina que está dando problema é a da AstraZeneca. Ela toma a segunda dose de outra vacina, ou da Coronavac ou da Pfizer. Não tem problema. É isso que vai fazer. Não tem problema? Não. Tá. E não tem. A senhora acha que isso pode prejudicar, por exemplo, porque já existe um certo receio em boa parte da população. Alguns falam que nem vão tomar a vacina. O que isso pode resultar na consciência da população? Eu acho, primeiro, que a população, acaba circulando essas notícias, uma coisa que foi um caso no mundo, que é uma suspeita, não houve uma confirmação. Dentre todos os benefícios que a vacina pode ter, aí um caso gera um super alarme. Eu acho e vamos alarmar, então, os casos de grávidas que têm pegado Covid e ficado grave. Esses nós temos milhares de casos, aí podemos citar milhares. Então, acho que a população deve alarmar isso. A vacina da AstraZeneca, para a população ter uma noção, em 1 milhão de casos de pessoas, ela tem um potencial de causar trombose em 0,0004%, ou seja, 4 casos em 1 milhão. E se a pessoa tiver Covid-19 em 1 milhão de casos, só por ter Covid-19, ela já aumenta a chance dela ter trombose em 165 mil casos em 1 milhão. Tá. Sendo que, se ela tiver grávida, gestante e com trombose, ela aumenta muito mais esse potencial. Então, a pessoa prefere o risco de estar nesses 4 casos ou risco de estar em quase 200 mil casos. Doutor, vamos falar então, de uma forma geral. Quem tomou a vacina, quais são os sintomas que a pessoa começou a sentir alguma coisa diferente? Quais são os sintomas que ela deve se preocupar?
Os eventos adversos de qualquer vacina, e dessa não seria diferente, leves, são cefaleia, dor no corpo, pode ter uma febre baixa ou até uma febre mais alta. Esses não são eventos adversos preocupantes. E em um período aí de 24, 48 a 72 horas após a vacinação. Mas o que é um sinal de alarme em relação à trombose, se a pessoa for pensar nisso? Num prazo aí de 24, 48 a 72 horas após a vacinação, se ela começar a ter uma dor súbita, na perna principalmente se em uma das pernas, em uma única perna, porque geralmente a trombose desencadeia em um único membro inicialmente. Então, se essa dor for uma dor súbita e lancinante, que é o que a gente fala de uma dor muito forte, isso é um sinal de alerta. Procure um especialista, procure um infectologista, procure um angiologista, para que possa ser rapidamente afastado, ser um caso de trombose. E lembrando que se for, tem tratamento e que se rapidamente tratado, há grandes chances de se dar bem com o tratamento da trombose. Doutora Juliana Barreto, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde, tá bom? Boa tarde, Jordevai. Espero ter contribuído e eu só peço à população que se vacinem, não fiquem com medo, pois a doença está aí. Tá aí o recado da médica infectologista Juliana Barreto, a gente agradece muito. E a gente segue agora o orçamento discricionário, que é para custear as despesas com água, luz e limpeza, além das manutenções de infraestrutura de todas as universidades federais brasileiras, teve um corte de ao menos R$1 bilhão para este ano. A informação foi divulgada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A entidade afirma que todas as 69 universidades federais do país serão prejudicadas com o corte desta verba. O orçamento deste ano é de 18,16%, menor que 2020. A associação lembra que este corte pode afetar o enfrentamento à pandemia, já que algumas universidades estão envolvidas no desenvolvimento de vacinas nacionais contra o novo coronavírus. E a rede federal também disponibiliza mais de 2.000 leitos para pessoas com essa doença. O Ministério da Educação informou que está fazendo esforços para recompor o orçamento das instituições federais de ensino superior e trabalha para reduzir os impactos do corte orçamentário. A gente já falou aqui da campanha Maio Amarelo de prevenção a acidentes no trânsito. Você se lembra bem disso, não é? Mas este mês também é marcado pela campanha Maio Vermelho, que conscientiza sobre o câncer bucal. Veja agora mais detalhes no comentário de hoje do oncologista Gabriel Felipe Santiago. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de boca, onde você tem campanhas de conscientização contra essa doença iniciadas em maio, o chamado Maio Vermelho. O câncer de boca ele pode ser causado principalmente pelo tabagismo, pelo consumo exagerado de bebidas alcoólicas, em uma certa porcentagem dos casos pela infecção pelo HPV, exposição à luz solar pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer na região dos lábios. Normalmente ele se manifesta na forma de algumas feridas na boca, feridas que não cicatrizam, às vezes alguma área mais esbranquiçada, também ali na região da boca, com surgimento dessas áreas dolorosas, né? O paciente sente dor nesses locais, sente desconforto, pode surgir gânglios no pescoço, né? A gente chama de adenopatia cervical. Então, é sempre importante estar atento a esses sinais e sintomas, né? E na presença dos mesmos procurar atendimento médico, muitas vezes indicado uma biópsia dessa lesão na boca. Se confirmado o câncer de boca, o tratamento é muitas vezes multidisciplinar, onde pode-se fazer uso de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e em caso de doença mais avançada, atualmente também da imunoterapia. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem o quadro Opinião, hoje com o jornalista Padre Rafael Vieira e o nosso Giro pelo Mundo, com as notícias que estão destaques no cenário internacional. Olha, sai daí não, a gente volta rapidinho. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador.
Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Olá para você de todo o país, estamos de volta com o nosso Jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. Você está acompanhando o nosso programa? Eu quero saber, você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre a fé, sobre a devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora você também pode entrar em contato diretamente com a gente na nossa central de atendimento pelo telefone que é o WhatsApp. É o 62-3506-9800. 62-3506-9800. Mande o seu recado agora e venha fazer parte dessa família de amor. Eu quero chamar a sua atenção, você mesmo, você que está acompanhando o JBN aqui com a gente. Mande a sua foto, o seu registro, acompanhando o nosso jornal. Você vai aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Facílimo. Sabe como você faz? Tire uma foto assistindo o Jordevar Rosa, aqui no Jornal Boa Notícia. Poste no seu Instagram e marque as nossas redes sociais. Aqui da TV Pai Eterno, o nosso Instagram também é facílimo. @TV Pai Eterno, tá aí, esse é o nosso Instagram. E tem o meu também, você pode me marcar, @Jordevar Rosa Oficial. Você vai aparecer aqui na TV Pai Eterno, no jornal Boa Notícia. E sabe quem vai aparecer agora? Vamos agora para o estado do Tocantins, vamos saber que, olha que legal, essa é a Regina, que mora na cidade de Palmas, lá no estado do Tocantins, cidade linda, mas é muito quente, viu? Palmas quase pega fogo ali quando chega na época do verão. A Regina sempre acompanhando a gente com a família. Muito obrigado, Regina, um abraço para você, para sua família. Então, gente, você pode fazer isso também. Tire a foto, mande para a gente. Você posta no seu Instagram e marca a TV Pai Eterno ou manda para mim também no meu Instagram. Gente, uma pesquisa feita pela Serasa Experian mostrou um cenário positivo para micro e pequenas empresas aqui durante a pandemia do novo coronavírus. É que 73,4% dos empreendimentos deste segmento estão realizando vendas online durante a pandemia. O levantamento foi realizado com 508 empreendedores do Brasil inteiro. A pesquisa também constatou que a ampla maioria dos entrevistados pretende manter os negócios virtuais, mesmo depois da pandemia. O percentual de empresas nesta condição foi de 83,1%. As redes sociais estão sendo grandes aliadas na divulgação e venda de produtos e serviços. O mensageiro WhatsApp foi o principal meio para fechar negócios. As micro e pequenas e médias empresas atingiram públicos diferentes através das vendas virtuais e conquistaram novas regiões. A pesquisa da Serasa mostrou ainda que 24,8% destes negócios buscaram empréstimos e financiamentos para manter esses empreendimentos. Olha só, um estudo realizado aqui no Brasil mostra que a poluição do ar, melhor dizendo, prejudica a recuperação de lesões pulmonares, situação que complica nessa pandemia, não é? O Elton Moreira vai trazer agora mais informações sobre essa pesquisa. Olá, Elton, é com você, meu amigo. Jordevar, olá para você e para todos ligados aqui no JBN. Esses estudos são realizados pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e têm contribuído com diversas pesquisas sobre os efeitos da poluição do ar em diferentes doenças pulmonares. Dessa vez, os dados foram avaliados em animais e sugerem que a poluição compromete a resposta dos macrófagos e a ativação dos linfócitos, células de defesa do organismo, prejudicando a recuperação e cicatrização da lesão pulmonar aguda, como nos casos graves da Covid-19. Ainda de acordo com os estudos, já se sabe que os efeitos da poluição atmosférica causam doenças respiratórias. Porém, o trabalho mostra que esta exposição pode não apenas estar associada ao desenvolvimento e agravamento dos quadros, mas também interfere na melhora dos pacientes. Por isso, os médicos orientam que, principalmente agora, neste período mais seco, em que a umidade do ar cai na parte da tarde e também vemos os aumentos aí das queimadas, é fundamental tomar muita água para manter o organismo hidratado. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, a umidade do ar está ficando entre 12% e 30%, sendo que o recomendado pela OMS
acontece é que a umidade fica em torno dos 60%. Então, Jordevar, como a gente sempre vem lembrando aqui no jornal, quando o assunto é saúde, os cuidados devem ser redobrados. Não é mesmo, Jordevar? Eu volto com você. É isso, Elton. Eu também cuido de mim. Aliás, eu trago água até aqui para dentro do estúdio, viu? Agora é o momento do nosso giro de notícias internacionais. Confira. Milhares de manifestantes voltaram às ruas da Colômbia na última quarta-feira para protestar contra o governo e os abusos policiais. Em Bogotá, Cali, Medellín e outras partes do país, as marchas foram intensificadas devido à resposta das autoridades em meio à crise que eclodiu há 2 semanas. Os colombianos completam 14 dias de mobilização social, apesar da morte de 42 pessoas. No poder há quase 3 anos, o presidente Iván Duque é alvo de enormes protestos desde 2019. A Índia se tornou o epicentro mundial da Covid-19 e um dos motivos pode ser a variante do coronavírus que surgiu no país. Ela apareceu pela primeira vez na Índia em outubro e foi detectada em 44 países. Nesta quarta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos divulgou uma boa notícia sobre a eficácia de algumas vacinas para essa nova cepa, possivelmente mais transmissível. Marco Cavaleri, chefe de estratégia de vacinação, se mostrou otimista quanto à capacidade de proteção das vacinas da AstraZeneca e também da Johnson & Johnson. Pela primeira vez em 6 meses, o Papa Francisco realizou nesta quarta-feira uma audiência geral com o público. A audiência foi realizada no Palácio de São Damásio, dentro do Palácio Apostólico, para 300 pessoas que usavam máscaras. No encontro, o Papa argentino cumprimentou um bebê, autografou um livro, colocou um chapéu que alguém lhe presenteou e conversou com algumas crianças que lhe deram desenhos. O Papa havia suspendido suas audiências gerais das quartas-feiras com os fiéis devido à pandemia do coronavírus. Agora nós vamos acompanhar o depoimento do leigo missionário da Consolata e coordenador do Conselho Indigenista em Roraima, Luiz Ventura Fernandes. Ele está acompanhando de perto os conflitos nessa região, nas terras Yanomamis. Confirma. Estamos acompanhando com profunda preocupação os acontecimentos na terra indígena Yanomami ocorridos esta semana. Na segunda-feira, grupos de garimpeiros armados atiraram com armas de fogo contra moradores da comunidade Yanomami Parimiu, na região do rio Uraricoera, que é uma das áreas mais atingidas pelo garimpo na terra indígena Yanomami. Este não é um fato isolado. A presença do garimpo dentro da terra indígena Yanomami, que conta com a participação de cerca de 20.000 garimpeiros dentro da terra indígena, é uma situação de violência permanente contra a vida e contra o território Yanomami, com muitos impactos sociais, ambientais, que afetam também a população de Roraima, porque a contaminação dos rios acaba afetando a toda a bacia do Rio Branco. Existe uma demora e omissão clara por parte do governo federal no combate ao garimpo dentro das terras indígenas, que é uma atividade ilegal que reporta situações de violência como esta que estamos vivendo agora. Cabe lembrar que a Constituição Federal obriga a União a demarcar e proteger as terras indígenas. No entanto, o que percebemos concretamente na terra indígena Yanomami nos últimos anos é um aumento da presença do garimpo e uma escalada de violência. Desde 2018, há relatos de diversos conflitos envolvendo grupos de garimpeiros armados. Existem 2 decisões no âmbito da Justiça Federal, uma em 2018 e outra em 2020, que obrigam a FUNAI e a União a elaborar um plano de reativação das bases de proteção territorial e retirar os garimpeiros da terra indígena. Mas estas decisões não estão sendo cumpridas. Há algumas operações pontuais, com participação de forças de segurança, mas que se demonstram claramente insuficientes e ineficientes. No nosso entendimento, junto com a retirada de garimpeiros da terra indígena, deveria dar-se também a necessária apuração de responsabilidades de todas as pessoas que participam desde fora nos esquemas que sustentam o garimpo, principalmente daqueles que se estão enriquecendo ilicitamente em Roraima com uma atividade que gera poluição, depredação ambiental, pressão social sobre os Yanomami e violência, como vimos esta semana. Que situação, hein? E a gente segue neste assunto no quadro Opinião. Hoje, o jornalista e missionário redentorista, padre Rafael Vieira,
faz uma reflexão sobre os conflitos que se intensificaram em Roraima. Olá, Padre Rafael. Olá, Jordevá. Lamentável. E o mais triste é que este é apenas mais um entre tantos atentados contra a dignidade e a vida das comunidades indígenas do Brasil. E particularmente contra o povo Yanomami, que essa agressão parece ser continuada, constante, sempre cruel e desumana. Eu gostaria de dizer hoje aqui do compromisso da Igreja Católica com os povos indígenas, inclusive na denúncia cotidiana dessa violência. O Conselho Indigenista Missionário, criado no auge da ditadura militar em 1972, tem realizado desde aquele tempo um objetivo grandioso: testemunhar e anunciar profeticamente a boa nova do reino a serviço dos projetos de vida dos povos indígenas, denunciando as estruturas de dominação, violência e injustiça, praticando o diálogo intercultural, interreligioso e ecumênico, apoiando as alianças desses povos entre si e com os setores populares para a construção de um mundo para todos, igualitário, democrático, pluricultural e em harmonia com a natureza, a caminho do reino definitivo. No portal do CIMI, você pode ver hoje uma nota do Conselho na qual se esclarece que esse ataque de segunda-feira passada não foi um fato isolado. E o CIMI, e com ele toda a Igreja Católica, repudiam este novo ataque violento contra os povos Yanomami, a negligência e a omissão do Estado brasileiro na proteção da vida e do território deles e no atendimento à saúde. A nota do CIMI também faz um apelo. Exigimos o cumprimento por parte do Poder Executivo de suas obrigações constitucionais e das decisões proferidas pela Justiça Federal para garantir a retirada definitiva dos garimpeiros de dentro da terra indígena e a apuração e punição de responsabilidades de todos os envolvidos no esquema de exploração ilegal e no enriquecimento ilícito. Obrigado ao Padre Rafael. E atenção, hein? Segunda-feira, dia 17 de maio, tem estreia, tem programa novo aqui na TV Pai Eterno. Será o Jornal Brasil Hoje, que vai ao ar às 18 horas. E eu vou apresentar esse programa, hein? Então, todos os dias, a partir da próxima semana, 6 horas, você tem um compromisso comigo, com a evangelização, com a TV Pai Eterno, porque essa TV das bênçãos do Pai está completando 2 anos de vida. E quem ganha o presente é você, tá bom? Estamos indo embora, encerrando hoje o Jornal Boa Notícia, mas amanhã, sexta-feira, 12:30, a gente vai estar junto mais uma vez. Abraço, fique com Deus.